Episódios polêmicos de Chaves. O lado escondido do vilarejo mais famoso da TV. Página 1. A nostalgia e o mistério. Chaves não é apenas uma série de comédia, é parte da infância de milhões de pessoas. O barril, a vila, os personagens cativantes, tudo isso marcou gerações. Mas por trás das risadas e da inocência, há episódios que carregam um ar sombrio, histórias que foram banidas, mal compreendidas ou simplesmente esquecidas. Até agora. Prepare-se para uma viagem pelo lado polêmico da vila, porque nem tudo era piada. Página 2. O episódio proibido. A morte de Seu Madruga. Um dos episódios mais comentados e controversos de toda a série foi um que nunca chegou a ser transmitido oficialmente. Uma versão dublada circulou por VHS clandestinos nos anos 90. Nele, há uma comoção geral na vila. Seu Madruga teria morrido. Chaves chora. Dona Florinda parece arrependida, mas... E se tudo isso fosse apenas um pesadelo? Fãs discutem até hoje se o episódio foi ao ar em algum lugar do México. E por que foi retirado da programação? Página 3. O episódio com ar de luto. Em um episódio aparentemente comum, Chaves aparece mais calado do que o normal. Ao fundo, a trilha sonora é mais triste, os diálogos têm um tom mais pesado. Esse episódio foi exibido pouco depois da morte da filha de Ramon Valdez, Seu Madruga. Dizem que o clima no estúdio era de luto real e aquilo transpareceu na gravação. Será que a dor real invadiu a ficção? Página 4. A briga real. Por trás das câmeras. O episódio em que Dona Florinda dá um tapa ainda mais forte em Seu Madruga foi baseado em uma briga real que os dois tiveram nos bastidores. Florinda Meza e Ramon Valdez não se falavam mais, e o tapa foi mais verdadeiro do que muitos imaginam. O que era ficção acabou refletindo uma tensão palpável entre os atores. E o público? Nem desconfiava. Página 5. A Vila do Medo. O episódio do desaparecimento. Em um episódio nunca exibido fora do México, Chiquinha desaparece misteriosamente. A vila entra em pânico. Todos suspeitam uns dos outros. A trilha sonora é tensa e o final não traz uma resolução clara. Muitos consideram esse o episódio mais pesado da série. Por que esse episódio foi engavetado? Se quiser, posso continuar com as próximas páginas agora mesmo. Quer que eu siga direto com as próximas 5? Ótimo! Vamos continuar com mais 5 páginas emocionantes e envolventes sobre os episódios polêmicos de Chaves. Página 6. O mistério da bruxa do 71. Clotilde, a icônica bruxa do 71, era tratada com medo e deboche pelos moradores da vila? Mas em um episódio raríssimo, ela some por dias e ao retornar aparece com os olhos fundos, expressão perturbadora e comportamento estranho. A atuação foi tão intensa que assustou crianças e até adultos. Dizem que esse episódio mexeu com o psicológico de quem assistiu ao vivo. Teria sido censurado por ser sombrio demais? Página 7. A verdade sobre a escola. Há um episódio escolar que foi retirado do ar por supostamente incentivar desobediência. Nele, Chaves e seus amigos questionam o professor Girafales de forma mais incisiva do que o normal. O tom de revolta parecia fugir do espírito infantil da série. O episódio foi banido em alguns países, mas será que foi apenas um roteiro mal planejado ou uma crítica velada ao sistema educacional? Página 8. As lágrimas de Kiko. Carlos Villagrán, o ator que interpretava Kiko, revelou em uma entrevista que em certo episódio não conseguiu conter o choro de verdade. Não por atuação, mas por frustração. O roteiro mexia com o abandono do pai, algo que lembrava sua própria infância. O resultado foi uma cena tão intensa que muitos acreditam que foi cortada das reprises. As dores da vida real foram escondidas sob a maquiagem do palhaço? Página 9. Episódio inacabado. O que nunca foi ao ar.
Existem registros de um episódio que começou a ser gravado, mas nunca foi finalizado. Durante as filmagens, uma discussão entre os atores explodiu e causou o encerramento imediato da produção. O roteiro falava sobre traição, segredos e um mistério envolvendo dinheiro perdido na vila. Nunca foi exibido, nunca foi concluído. Mas os rumores continuam. Página 10. O tchau de Chiquinha. Quando Maria Antonieta de Las Nieves decidiu sair do programa temporariamente, um episódio foi escrito para justificar sua ausência. Nele, Chiquinha diz adeus a todos e sai chorando pela vila. Foi exibido uma única vez no México. A emoção foi tão forte que causou comoção entre os fãs. A cena final, com Chaves sentado no barril em silêncio, olhando o vazio, ficou marcada para sempre. O episódio dos gritos à noite. Certa vez, foi exibido um episódio que mostrava os moradores da vila ouvindo gritos misteriosos durante a madrugada. Chaves dizia ouvir vozes chamando por ele. O episódio terminava com uma cena sombria. Chaves olhando diretamente para a câmera, com um olhar sério e silencioso. Sem risos, sem aplausos, um silêncio desconfortável. Alguns acreditam que o episódio foi inspirado em lendas urbanas reais. Outros dizem que ele foi censurado por assustar demais as crianças. Página 12. O especial de Natal que sumiu. Existiu um especial de Natal considerado triste demais para a reprise. Nele, Chaves está sozinho na vila durante a noite de Natal. Todos estão com suas famílias, menos ele. Ele tenta participar das ceias, mas é ignorado. No fim, ele senta-se no barril e dorme chorando. A comoção foi tão grande que o episódio desapareceu misteriosamente dos arquivos. Uma cópia em baixa qualidade ainda circula na internet, causando lágrimas até hoje. Página 13. A polêmica da televisão. Um episódio pouco conhecido mostra Chaves assistindo televisão. O problema? A TV exibia uma novela onde os personagens falavam de morte, brigas e traições. O conteúdo foi considerado impróprio para um programa infantil. Pais reclamaram. Episódios foram removidos da grade. Foi um momento em que a série sofreu sua primeira grande onda de censura. Página 14. O último episódio com Ramon Valdez. O último episódio com Seu Madruga, antes de sua saída definitiva do programa, foi cercado de emoção. Os atores sabiam que seria a despedida. Há uma cena onde ele abraça Chaves com força. Não estava no roteiro. Ramon estava se despedindo de verdade. O clima de tristeza era visível e depois disso, a vila nunca mais foi a mesma. Página 15. O episódio perdido do mar. Foi gravado um episódio em Acapulco que nunca chegou a ser exibido oficialmente. Diferente do especial conhecido por todos, esse episódio tinha um clima tenso. Os personagens se perdiam na praia e Chaves quase se afoga. O tom do roteiro foi considerado pesado demais para o público infantil. A fita original está desaparecida até hoje. Muitos nem sabem que esse episódio... O dia em que Chaves se revoltou. Em um episódio quase nunca reprisado, Chaves se cansa de ser maltratado. Ele grita com todos, quebra objetos da vila e ameaça fugir para sempre. A atuação foi tão intensa que muitos acreditaram que Roberto Gomes Bolanhos estava passando por algo pessoal. Ao final, Chaves se isola no barril, mas não há reconciliação. O clima é pesado. Tão pesado que o episódio foi retirado das grades em muitos países por medo de influenciar negativamente. Página 17. A verdadeira razão da saída de Kiko. Dizem que a saída de Kiko se deu por brigas internas, mas um episódio, exibido apenas no México, mostrava Kiko sendo humilhado por Dona Florinda e zombado por Chiquinha. O público ficou desconfortável com o teor emocional da trama. Carlos Villagrán teria pedido que esse fosse o seu último episódio. A cena final, com Kiko chorando e deixando a vila em silêncio, foi tão forte que gerou protestos e desapareceu da programação. Página 18. O encontro com o pai do Chaves.
Sim, houve um roteiro que mostrava o possível reencontro de Chaves com seu pai. Ele aparece de surpresa na vila, mas algo parecia estranho. O homem parecia conhecer todos os segredos da vila, assustava Chiquinha e evitava seu Madruga. No final, descobre-se que ele não era o pai do Chaves, mas um impostor. O episódio gerou revolta pelo teor sombrio e enganoso. Nunca mais foi exibido. Página 19. A Vila em Luto. A morte de um personagem. Um episódio experimental mostrava a vila de luto. Não era dito quem havia morrido, apenas que a ausência era sentida. Todos estavam de preto. Ninguém ria. Chaves mal falava. A ausência pairava como um fantasma. Os fãs acreditam que foi uma homenagem a um funcionário da produção que faleceu na época. Mas o episódio foi considerado forte demais e caiu no esquecimento. Error. Página 20. O sonho macabro de Chaves. Neste episódio raro, Chaves tem um pesadelo onde todos na vila desaparecem. Ele corre de casa em casa, encontra bonecos no lugar das pessoas e sons estranhos ecoam pela vila vazia. A atmosfera era surreal, quase um filme de terror. Dizem que foi uma tentativa de episódio especial de Halloween. Mas o público não estava preparado para ver Chaves em um cenário tão sombrio que... O episódio censurado no Brasil. Nara, meu. Poucos sabem, mas existe um episódio que chegou a ser dublado no Brasil, mas foi censurado antes mesmo de ir ao ar. Nele, Chiquinha foge da vila após ser acusada injustamente de roubo. A cena em que ela chora e se despede de seu Madruga emocionou até os dubladores originais. A Rede Globo considerou o episódio pesado demais para o horário infantil. Até hoje, fãs fazem campanhas pedindo sua liberação. Página 22. Quando Chaves se feriu de verdade. Em uma gravação comum, Chaves corre em direção ao barril, tropeça e bate a cabeça em um objeto de ferro. A cena foi cortada da versão final, mas o acidente foi real. Roberto Gomes Bolanhos teve que ser socorrido às pressas. O susto foi tão grande que a gravação foi interrompida por dias. Alguns dizem que ele mudou o tom da série depois disso. Teria sido um aviso? Página 23. A separação de Dona Florinda e Professor Girafales. Um episódio alternativo, exibido apenas no canal Televisa, mostrava uma discussão intensa entre Florinda e Girafales. Ela termina o namoro e ele deixa a vila cabisbaixo. O drama foi tão bem interpretado que parecia uma briga real. Os fãs não aceitaram o fim do casal. O episódio foi considerado um erro pela produção e jamais voltou a ser reprisado. Página 24. A despedida do barril. No último episódio de uma temporada esquecida, Chaves aparece vestindo roupas limpas e uma mala nas mãos. Ele diz que vai morar com parentes distantes. Toda a vila se despede. Ninguém consegue esconder as lágrimas, nem os atores. No fim, Chaves volta, mas diz: "Um dia eu vou de verdade." A fala ficou marcada como uma profecia da despedida definitiva. Muitos dizem que esse foi o episódio mais triste da série. Página 25. O episódio misterioso da Televisa. Existe um episódio que está arquivado até hoje nos cofres da Televisa e nunca foi ao ar. O motivo? Atores dizem que coisas estranhas aconteceram durante as gravações, luzes que piscavam sozinhas, falhas nos equipamentos e até falas que sumiam no meio da gravação. Dizem que Chespirito proibiu sua exibição. O roteiro nunca foi divulgado, mas muitos acreditam que ele tratava de morte, solidão e do verdadeiro passado de Chaves. O episódio sem risos. Em um experimento ousado, foi ao ar um episódio sem trilha de risadas. Tudo era silencioso. As falas pareciam mais duras, os olhares mais frios, e as cenas, mesmo cômicas, ganhavam um peso estranho. O público estranhou. Muitas crianças choraram. Algumas disseram que o Chaves estava triste de verdade. Nunca mais a série tentou repetir esse formato. Foi como olhar para a alma da vila e ver um vazio profundo. Página 27. Quando tudo acabou,
o último episódio real. Embora o programa tenha tido muitas versões e temporadas, o verdadeiro último episódio, com o elenco original completo, foi carregado de emoção. Nele, a vila estava vazia, exceto por Chaves. Um a um, os moradores aparecem para dizer adeus. Não se sabe se era uma despedida oficial, mas o sentimento era real. Chaves, sozinho, olha para o barril e diz: "Aqui foi o meu lar, mas preciso crescer." Foi o fim. E quase ninguém viu esse episódio ir ao ar. Ho! Uau! Página 28. As cartas secretas de Chespirito. Nelo! Após a morte de Roberto Gomes Bolanhos, vieram à tona cartas escritas por ele nos bastidores. Em uma delas, ele dizia: "Chaves é mais do que um menino pobre, é a dor silenciosa de uma infância que o mundo ignora." Essas cartas revelaram que muitos dos episódios polêmicos foram baseados em experiências pessoais e traumas do criador. De repente, tudo fazia sentido. A solidão, a injustiça, o abandono, tudo estava ali, disfarçado de comédia. Página 29. O impacto nos atores. Vários atores do elenco original revelaram anos depois que Chaves foi uma das maiores alegrias e uma das maiores dores de suas vidas. Brigas, ciúmes, censura e mágoas se esconderam atrás do sorriso dos personagens, mas todos foram unânimes em dizer: "O programa mudou o mundo e deixou marcas profundas em todos que fizeram parte dele, inclusive em nós." Página 30. O legado do Chaves. Muito além do barril. Chaves não foi apenas um programa, foi um fenômeno. Tocou milhões com suas piadas simples e seu coração gigante. E mesmo os episódios mais polêmicos, misteriosos ou tristes, mostraram que havia profundidade demais por trás da Vila Colorida. E agora, quando escutamos a música de abertura, não ouvimos apenas nostalgia. Sentimos saudade de um tempo em que bastava sentar no sofá, rir e esquecer do mundo lá fora, porque no fundo todos nós fomos um pouco Chaves. Todos nós já moramos por um momento naquele barril